Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. Tivemos o Grande Prêmio da Arábia Saudita e a vitória de Oscar Piastri, né? Ele largou na segunda posição e a gente teve a disputa dele com o Verstappen na freada da primeira curva. Ele largou melhor que o piloto holandês, né? O pole, ele larga do lado de fora, então ele fica meio que em desvantagem para disputar a freada da curva 1. E aí aquele negócio, o Verstappen precisava de um bom salto, não conseguiu, e aí fez a curva por fora, levou uma punição de 5 segundos, porque ele não devolveu a posição para o piloto australiano, tentou na pista, no braço, construir esses 5 segundos, o fez para todo o resto do grid, menos para o Piastri, porém, há de se dizer, né, o Verstappen termina 2,8 atrás, descontando os 5 segundos, obviamente tem uma análise que é, óbvio, não é muito grande, mas ele teve o melhor ritmo de corrida da prova, então assim, foi boa a corrida do Max Verstappen em termos de ritmo, mostra que a Red Bull não está tão descalça assim, pelo menos nas mãos do piloto holandês. Mas o Piastri cumpre o papel dele de favorito, né? Consegue a vitória e ele é o líder do campeonato agora. Ele abre uma vantagem de 10 pontos para o Lando Norris e de 12 para o Max Verstappen. Já tem uma vantagem até considerável para George Russell, que já fica 26 pontos atrás, com apenas 10 pontos marcados hoje no quinto lugar. E a Mercedes, ela olha para essa prova com muita preocupação, né? Porque ficou longe do pelotão da frente. O Russell ficou no final da prova sem ritmo algum, terminou 27 segundos da vitória e a 18 do Lando Norris. Ele não estava tão descolado assim, mas desde o início da corrida vimos que a Mercedes não estava em condição de bater de frente com a McLaren, com a Red Bull, e a Ferrari de Leclerc mostrou que estava mais forte também. E assim, a corrida começa e na primeira volta a gente já tem um acidente entre o Gasly e o Tsunoda, né? A vida do Tsunoda na Red Bull não vai ser nada tranquila, até porque assim, ele conseguiu levar o carro para o Q3, mas não quer dizer que ele ficou fora da confusão. Ele ainda tá largando ao lado de pilotos como Gasly, ele tá largando atrás de pilotos que vão arriscar tudo para conseguir as suas vaguinhas nos pontos, né? Tipo assim, eles vão correr um risco que o Tsunoda, na maior parte do tempo, não pode correr, né? E aí o Gasly tentou por fora, ele deu espaço, obviamente, pro Tsunoda, mas o Tsunoda não conseguiu fazer a curva rápido o suficiente. Ele, assim, ele até tentou evitar o contato, mas ao mesmo tempo não queria perder a posição, que seria difícil de recuperar em pista. E aí houve o contato, o Tsunoda acabou batendo na asa traseira e com certeza estava quebrado o suficiente para a equipe não arriscar, porque assim, se ele continuasse na prova com a asa traseira danificada, com uma rachadura, e ela fosse se estendendo e a asa traseira soltasse numa pista com essa velocidade, a chance de um acidente grave era muito grande. Então ele abandonou e o Gasly, obviamente, o carro ficou danificado demais. Aí alguns pilotos tentaram uma estratégia alternativa de parar para colocar um pneu duro e ir até o final, né? E não deu certo, né? Tanto o Ocon, Durham e Bortoleto acabaram não tendo sucesso com essa estratégia. E vale lembrar que a gama de pneus mais macia e o pneu mais duro, que é o C3, né, que foi o mais macio lá no fim de semana do Bahrein, aguentou 48 voltas nessa corrida, o que para mim é uma notícia péssima, ainda mais pensando numa Fórmula 1 que precisa de mais variáveis, e os pneus não são uma delas, definitivamente, né? E assim, o Verstappen teve um ritmo forte no primeiro stint, chegou a abrir até 2.7 para o Piastri, e aí a ideia que eu pensei ali da Red Bull era estender a parada, e ele estava num ritmo muito forte, porém, no finalzinho antes da parada ali, as voltas dele caíram para 34,1, 34,2, nitidamente parece que os pneus acabaram indo embora, enquanto o Leclerc estava se aproximando. Então, assim, para não correr risco de perder a posição para o Leclerc, eles pararam o Verstappen, ele voltou ali 3 segundos atrás do Piastri, né? Perdeu um tempo passando o Hamilton e ficou 4,5 atrás. E a vantagem não conseguiu cair muito, só no final da prova, talvez o desgaste de pneus ajudando um pouco o Verstappen, que tinha pneus 2 voltas mais novos, né? Acabou ali encurtando a vantagem para 2,8, mas a corrida do Verstappen em si é muito positiva, porque além de se manter próximo ali na briga pelo título, né? Ele mostrou que não tá tão descalço assim e que não dá margem do Piastri cometer um erro, né? O mérito do Piastri é isso. Fez uma prova sem erros, conseguiu ganhar a posição na largada, forçou a punição do Verstappen, o ritmo dele foi suficientemente bom para que ele conseguisse superar o holandês com a punição e aí termina à frente, mas 2,8 não é margem para erro. E para mim o piloto do dia é o Leclerc, porque assim, eu nunca imaginaria a Ferrari conseguindo um terceiro lugar. Eu não imaginaria a Ferrari conseguindo assim terminar a menos de 10 segundos do líder, visto toda a dificuldade no fim de semana. E a vantagem do Leclerc, a gente tem que colocar o paralelo com o companheiro, né? Por exemplo, o Russell terminou 7 segundos à frente do Antonelli, mais ou menos, 7,4, né? O Verstappen não tem paralelo porque o Tsunoda abandonou na primeira volta. O Norris terminou 9,1 atrás do Piastri, né? E assim, por exemplo, o Sainz terminou 1 segundo, né? Na verdade, 9 décimos à frente do Albon, né? Aí você vê, por exemplo, o Rajah
terminou 11 segundos à frente do Lawson. O Lawson recebeu uma punição de 10 segundos, né? Então, assim, o Behrman também terminou uma vantagem ali de 20,1 à frente do Ocon, mas eram estratégias diferentes, né? O Leclerc andou tão bem com a Ferrari que ele terminou 31 segundos à frente do Hamilton. Obviamente, a gente tem que falar do Lewis Hamilton, que não fez uma boa corrida, mas o ritmo dele foi alucinante. A ultrapassagem do Russell foi de muita ousadia, né? Mandou muito bem, perdeu pouquíssimo tempo. Achei que seria uma batalha mais dura. Mas essa Fórmula 1 também não permite batalhas duras de verdade, né? Vou te falar, esses carros de defeito solo são terríveis. Então, assim, Piastri vence, Verstappen o segundo, Leclerc o primeiro pódio dele no ano fica em terceiro, Lando Norris em quarto, né? É uma corrida de recuperação ok, né? Ganha 6 posições, né? Não consegue chegar na segunda, mas segunda era realmente improvável, né? Só 2,8, mas quarto lugar reduz bem o prejuízo, termina à frente do Russell, do Antonelli, do Hamilton, então supera 3 dos carros do pelotão da frente, então não vou falar tão mal assim da recuperação dele, mas é uma situação que ele não deveria estar, né? Ele deveria ter largado lá na frente e a briga dele era para ser pela vitória. E nesse momento na temporada são 3 vitórias do Piastri, seu companheiro, e ele só tem uma vitória. Então, assim, ele tá no momento devendo, o Lando Norris. A sorte dele é que na GP da Austrália o Piastri cometeu um erro que lhe custou 16 pontos, porque se ele terminasse segundo ele somava 18, não 2. E a vantagem do Piastri hoje poderia ser de 28 pontos. Essa distância é bem mais real no campeonato do que os 10 que no momento separam os dois pilotos. Então, até agora, é um campeonato muito mais para Piastri do que para Norris. E assim, a gente tem também com esse fato, né? O Norris agora era o único piloto que tinha terminado no pódio todas as corridas, agora não mais, né? Tipo, ele termina em quarto e o recorde do Schumacher, né? De únicos pilotos a ter todas as corridas de uma temporada num pódio permanece intocável. O Schumacher chegou em 2002, todas as corridas entre os 3 primeiros, apenas uma vez em terceiro, né? 11 vitórias, 5 segundos lugares, né? 5 ou 6, 5, né? Porque eram 17 corridas, né? E aí um terceiro lugar. Então, Michael Schumacher mantém esse feito mais uma temporada. Esse parece ser o feito mais difícil de bater na Fórmula 1. Vamos ver se alguém consegue, né? Por quanto ainda temporadas, oportunidades, né? Mas já são 23 anos desde que o Schumacher fez isso e ninguém igualou. Também um feito desses não é fácil de bater, né? Todas as corridas entre os 3 primeiros é insanidade. Russell em quinto, é o máximo que estava para essa Mercedes hoje. Mercedes decepcionou, precisa de mais ritmo. Antonelli em sexto, uma boa corrida para ele, né? Tipo, para pensar que ele tem 18 anos, tá aí andando de Fórmula 1 pela primeira vez numa pista dessas, termina na frente do Hamilton em sétimo. O Hamilton uma corrida ruim, eu não posso falar outra palavra senão ruim. Ele levou 31 segundos do Leclerc e ele largou, assim, não muito atrás, né? Mas quando termina a primeira volta, o Hamilton, ele conseguiu, acho que, superar o Carlos Sainz, né? E ele tava assim, tinha uma Antonelli entre ele e o Leclerc. A distância não era para ficar em 31 segundos. Foi demais a diferença de ritmo. No final da prova, o Hamilton virando ali 32,9, 33,1 e o Leclerc virando 32,2, né? Tipo, é o mesmo carro, né? O Sainz em oitavo, melhor corrida dele na Williams, Albon em nono, Hadjar, ótima corrida em décimo, foi uma bela corrida dele, Alonso com um tratorzinho da Aston Martin em 11º, Liam Lawson em 12º, Behrman em 13º, Ocon em 14º, Hülkenberg em 15º, Stroll em 16º, Durham fez uma corrida bem fraca em 17º, Gabriel Bortoleto, olha, não dá para defender essa performance dele, 18º, assim, eu sei que a Sauber é ruim, e assim, não foi a melhor das estratégias, ok, mas ele andou muito lento, né? Não conseguiu acompanhar o ritmo da frente. E aí a gente tem que comparar com o Hülkenberg. O Hülkenberg conseguiu segurar o Durham, ele conseguiu segurar o Stroll, né? Não foi legal a coisa do Bortoleto. Eu sei, primeira vez em já dar com a Fórmula 1 não é fácil, mas é aquele, né? Eu também entendo que o carro não é tranquilo, mas eu esperava um pouquinho mais, né? Mais ele na briga. Não conseguiu. Piastri em primeiro, 99 pontos. Lando Norris em segundo, 89. O Verstappen é o terceiro no campeonato com 87. O George Russell é o quarto com 73. Se a Mercedes não reagir logo, fica difícil para o Russell recuperar terreno. Leclerc é o quinto com 47. Kimi Antonelli é o sexto com 38. Hamilton é o sétimo com 31. Albon o oitavo com 20. Ocon o nono com 14. A temporada do Ocon ainda é impressionante em pontos, né? Stroll em décimo com 10. Gasly em 11º com 6, Hülkenberg em 12º com 6, Behrman em 13º com 6, Hadjar em 14º com 5, Sainz em 15º com 5, Tsunoda em 16º com 5, zerados no campeonato, Fernando Alonso, Liam Lawson, Jack Durham e Gabriel Bortoleto. Então,
Esses são os resultados de hoje. E a próxima corrida é no pavoroso circuito de Miami. Odeio esse circuito, um dos piores que a Fórmula 1 tem atualmente, né? Eu não acho que a Fórmula 1 também vai lá para a melhor trinca de corridas da categoria, né? Porque a gente vai ter Emília-Romanha, tudo bem que assim, tem um espaçamento entre esses fins de semana, né? Tipo, vai ser 2 semanas até Miami e depois mais 2 semanas até Imola, né? Aí depois tem a rodada tripla, né? Imola, Mônaco e Catalunha. Boa sorte pra gente. Então, gente, se essas corridas agora em Jeddah, Bahrein já não estão sendo legais, imagina quando chegar nessas pistas. Então, Bahrein até que foi legal. Vamos dar um crédito ao Bahrein, porque o Bahrein foi legal. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.